Jesus. Sempre quero estar. Tudo que eu preciso aqui, sempre encontro junto a ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar, nunca me afastar, e abrigado em ti, Senhor. Sinto teu amor. Tu és o meu Deus, quero só a ti. Quero entregar o meu viver, Senhor. Se quero estar bem junto a ti, Jesus. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a ti, Jesus. Bem junto a ti, Jesus. Nosso bondoso Deus, desde as primeiras horas dessa manhã, e principalmente agora, ao adentrar na sua casa, as pessoas que estão pelas redes sociais, ao cantar esse louvor de adoração, nós já sentimos o Senhor bem perto da gente. Não se afaste, Senhor Deus, que teu Santo Espírito esteja conosco em todos os momentos. Mesmo o Santo Espírito, abra nossa mente, o nosso coração, porque a sua palavra será aberta agora pelo pastor César, e que, inspirado por ti, Senhor Deus, ele traga essa mensagem que é tão pertinente para os nossos dias. Clamor da meia-noite, bondoso Deus, seja com cada pessoa, com cada família, com a liderança dessa igreja, as pessoas desse mundo, bondoso Deus, que o teu Santo Espírito continue atuando fortemente em todos. Possamos sair daqui, Senhor Deus, com a certeza de que estivemos e vamos permanecer bem perto de Jesus. Nós pedimos e rogamos em nome do próprio Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Amém. Bom dia a todos os irmãos. Obrigado pela música. Se tem uma coisa boa nessa igreja de música, né? Tem muitas coisas boas também, mas se é uma coisa boa que nós temos aqui na igreja de Pinheiros, é uma música. E depois, com a chegada do Pedro aqui, o Pedro deu uma boa colaboração para a gente aqui, e todos vocês que participam, né? Eu já defini que o meu lugar de cantar é no banco mesmo, né? É ali no banco, né? Cada uma, a Bíblia diz assim, né? Cada um segundo a sua espécie. Então é o seguinte, a minha espécie é ficar aqui no banco mesmo e cantar, né? Eu me alegro de estar com vocês hoje de manhã, você também está ligado com a gente, né? Nós temos os cultos aqui sempre aos sábados pela manhã, aos domingos também pela manhã e às quartas-feiras às 19h30. Se você quiser vir aqui, conhecer a igreja, você é muito bem-vindo, tá bom? Nós tivemos um sábado muito feliz ontem, agradável, né? Ontem foi o dia em que nós separamos para tomar cuidado um pouquinho com as nossas ações, especialmente com os de mais idade, né? Nós temos um programa anual chamado Quebrando o Silêncio,
E já faz mais de 20 anos que tem esse programa na igreja. Esse programa ele já atingiu assim vários segmentos da família, né? Crianças, mulheres, adolescentes, enfim, trabalhou vários aspectos. E esse último ano, agora que foi ontem, nós trabalhamos a questão do cuidado com os idosos, né? O cuidado com os idosos. E eu digo para você o seguinte: eu tenho convicção de que Deus tem um espaço muito reservado no coração dele para nós, os idosos, né? Para nós, os idosos, né? Nós, né? Então, ele me incluindo aí, né? Imagina como a vida passa rápido, né, gente? Mas como a vida passa rápido, né? Assim, é uma velocidade, né? Que outro dia a gente estava adolescente, a gente agora está adulto, já estamos aí com os cabelos brancos ou sem cabelos, né? Enfim, nós já estamos aí numa boa fase da vida, né? Mas, graças a Deus que a gente tem esperança e fé, né? Fé é o que a gente precisa ter, né? Confiança no Senhor, que vai nos ajudando aí nas etapas da vida, né? Ontem teve uma manifestação, uma passeata grande aqui na região da Paulista, né? No Brasil todo teve. Curitiba, eu vi ontem, foi um mar de gente lá, mas uma passeata em favor do cuidado dos idosos. Aqui em São Paulo também teve, aqui na Paulista, nós temos dezenas, milhares de pessoas ali que estavam se manifestando do cuidado em favor dos idosos, tá bom? Então a igreja, você vê que a igreja adventista ela tem uma preocupação assim muito eclética, muita coisa, né? Uma delas eu quero falar hoje de manhã, né? Eu não sei se vocês têm disposição de mudança. Mudar, quando a gente descobre uma coisa, vocês têm disposição de mudar, fazer uma mudança? Não é muito fácil para a gente, né? Quando se trata da questão, por exemplo, da saúde, como é que a gente faz de uma pessoa sedentária para ser uma pessoa que praticar exercício? Não é muito fácil isso. Né? Como é que você vai colocar na sua agenda que você precisa tomar sol? Como é que você faz isso? Numa cidade como São Paulo, você corre para cá, acorda cedo, vai trabalhar, leva filho para o trabalho, busca filho do trabalho, para a escola, aquela loucura que a gente vive. Como é que a gente muda? Como é que a gente tem disposição de mudar? Não é uma coisa simples, né? Um hábito, a gente não muda do dia para a noite. O hábito tem que ser mudado com muito esforço, muito esforço. Porque a gente aprendeu com os nossos pais, nossa casa. Por exemplo, como é que a gente muda um aspecto da vida? Com muito esforço. Porque a gente aprendeu desde criança. Não é? Desde criança você aprendeu algumas coisas, mas a vida vai te ensinando, você tem que mudar. Outra coisa, a gente chega na igreja, a gente não pode ser o mesmo que a gente vinha de fora da igreja para cá. Eu não sei se vocês, alguns de vocês são adventistas de berço, não é? Outros são adventistas já de adulto, alguns já vieram para cá com mais idade. Então, quando a gente chega na igreja, nós temos que ter disposição de fazer algumas mudanças na vida da gente. Se você viver do mesmo jeito que você vive, você vai ter a mesma coisa que você sempre teve. Certo? Vocês entenderam, não é? Se você viver do mesmo jeito que você vivia antes, você vai ter a mesma coisa. Não é? Alguns falam assim: pastor, o meu pai morreu da mesma doença que o meu avô teve. Mas por que morreu? Porque ele tinha o mesmo hábito, as mesmas atitudes. Existe uma coisa chamada... fugiu aqui o nome para mim. É que é o seguinte... Fugiu o nome. Né? Não é genética. É parecido com a genética. É o seguinte, a gente carrega aquilo que nossos pais têm. Né? Hereditário, genético, mas tem um nome, tem uma palavrinha aqui que... Não, epigenética. Ok, epigenética, lembrei. Você ia falar, eu já me lembrei. Né? A epigenética. É o seguinte, dentro da sua célula existem componentes que são dos seus pais, o hereditário, dos seus pais. E você pode desenvolver uma doença ou não de acordo com o seu estilo de vida. Certo? Por exemplo, vou dizer para você. Meu pai teve cálculo renal. Meu irmão teve cálculo renal. Eu já fiz 7 cirurgias de cálculo renal. 7. Eu já fiz litotripsia, que explodia a pedra. Você vai numa máquina e ela fica pá, ela explode a pedra. Eu já fiz pelo canal Loreto umas 4, 5 vezes. Já coloquei o duplo J. Já colocou, Paulo? Você prende no rim? Não, você prende no rim, prende na bexiga, para não haver uma estenose. O que é estenose? A estenose é um calo. Por exemplo, no meu ureter, que é o que sai do rim para a bexiga, o meu ureter, ele tem uma estenose, é como se fosse um calo, então ele diminui o vão dele. E aí a pedrinha não passa. Então você corre mais risco. Então, por que eu tive? Por que meu irmão teve? Por que meu pai teve? Isso não é só uma questão genética.
Isso é uma questão de estilo de vida. Por quê? Porque eu comia o que a minha mãe fazia, o que meu irmão comia, o que meu pai comia, nós tínhamos os mesmos hábitos, consequência, nós tínhamos a mesma doença. Depois que eu entendi isso, eu fiz uma mudança nisso, né? Fiz uma mudança e já faz mais de 10 anos, um pouco mais, que eu nunca tive crise nenhuma. Não quer dizer que você nunca vai ter. Isso é uma coisa seguinte: quem teve cálculo, e se você teve, eu quero dar uma notícia boa para você, um dia você vai ter de novo. É uma notícia boa, né? Porque o negócio difícil é cálculo renal, né? Alguém já teve aqui cálculo renal? Você já teve? Você já teve? Quem mais teve? Você também já teve? Você teve, Gilberto? É o seguinte, tem as três maiores dores que a gente sente na vida, né? É a dor de dente, o cálculo renal e a dor do parto. Bom, nós dois vamos ter só duas, né? Vamos ter só duas. Você também, né, Gilberto? Vamos ter só duas, né? Talvez eu vendo a esposa, eu sinto aquela dor, assim, mas a dor do amor, né? Não uma dor física, né? Mas perceba bem você que é o estilo de vida. Então nós trabalhamos aqui um pouquinho, eu vou trabalhar um pouquinho com vocês hoje. Isso tem muito a ver também com a nossa predisposição de mudar para a gente enfrentar o tempo do fim. Como é que a gente vai viver o tempo do fim? O que a Bíblia fala sobre isso para a gente? Qual a revelação que Deus, através da profecia, nos diz sobre isso? Tá bom? Bom, eu vou só relembrar um pouquinho que nós estudamos na semana passada, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Né? Na Bíblia, saúde também tem a ver com a questão espiritual, não pode, a gente não desconecta isso. Tá bem? A questão da saúde é uma questão uma questão espiritual, né? Esse aqui foi o texto que eu usei semana passada, o texto básico, né? Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, você faz tudo para a glória de Deus. Tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Tudo que a gente faz. Né? Nossa vida, ela é pautada para isso. Né? Tratamos um pouquinho sobre os 8 remédios semana passada, começamos. Nós falamos sobre 4. O principal é confiar em Deus. O segundo é o exercício físico. Né? O terceiro é o ar fresco e o quarto é a luz solar. Nós paramos aqui a semana passada. E agora eu vou continuar daqui para frente, porque são 8, né? Nós trabalhamos 4, confiança em Deus, o ar, o exercício físico e a luz solar. Nós trabalhamos isso semana passada e hoje a gente vai começar com esse aqui, sobre o repouso. Bom, o repouso é o seguinte: quais são os benefícios de uma boa noite de sono? O que a pessoa, é o seguinte, o que faz para alguém que tem uma boa noite de sono? Você dormiu bem essa noite? Dormiu bem? Vocês dormiram aí umas 7 horas por noite, né? O Carete tem umas 12, né, Carete? Você está com inchado ainda, né, Carete? 3 horas só? Então, o que acontece com quem dorme 3 horas? O que acontece com quem dorme 7 horas, 8 horas? O que acontece com pessoas que dormem muito e dormem pouco? Qual é o padrão? Quais são os benefícios que isso tem? Então, eu vou cortar. Eu vou aqui dizer para vocês que alguns benefícios está aqui. Ó. Os benefícios de uma boa noite de sono. O que inclui isso? Primeiro, você reduz o estresse. Você se acalma mais. Pessoas que dormem de 7 a 8 horas por noite, elas ficam mais tranquilas. Elas não brigam com a esposa, eles não brigam com a esposa, né? Eles não brigam com os filhos, né? Ele tem mais tranquilidade, tá lá. Durante o sono, o corpo diminui a produção de cortisol e adrenalina. Isso são hormônios que acabam agitando a gente. Por exemplo, a adrenalina. A adrenalina ela é produzida na glândula suprarrenal que fica em cima do rim. O que acontece? Quando injeta no seu organismo, isso faz com que a gente tenha algumas atitudes e até força física desnecessária. Mas você quer ver uma coisa, quando isso acontece? Se você está atravessando uma rua, vem um automóvel e parece que vai atropelar você, o que acontece no seu organismo? Essa glândula, ela joga na sua corrente sanguínea, não é? A adrenalina, e faz com que você tenha um salto que você nunca daria no aspecto normal. Né? Você nunca daria. Só que depois, a contrapartida disso, ela traz consequências disso. Mas, pessoas que não dormem bem, o que acontece com elas? Elas diminuem a produção de cortisol. Quem não dorme, ela vai ter problemas com cortisol e adrenalina, que ajuda a diminuir o estresse. Tá bom? Segundo, controlar o peso. Então, quem quer emagrecer, quem quer emagrecer, a questão do sono também emagrece. Por quê? Porque ele diz ali, diminui o apetite. Está lá, melhora controlar o apetite. E quem dorme mais, quem dorme 8 horas, vai comer menos. Até porque está na cama. Né? Mas não é só por isso. É porque o organismo se ajusta. O problema nosso é que a gente tem um problema de desajuste do nosso organismo. Tá bem? Outra coisa, melhor o humor. Quem dorme bem, melhor. Eu vejo isso com o meu netinho. Impressionante. Quando ele dorme bem, no outro dia ele está sorrindo. Eu mexo com ele, ele sorri. Mas na noite que ele não dorme bem, o cara fica emburrado. Eu olho para a cara dele, assim, dá os coisas pro vovô, ele não sorri. Interessante.
ele não tem reação. Talvez a bebida não tem, mas ele já começa a perceber. Dormiu bem, essa noite ele dormiu bem. Agora de manhã eu falei, mexi com ele estava sorrindo, ele estava alegre. Porque está aqui, ó, melhor. A gente também que é adulto é a mesma coisa. Um outro aspecto, melhora a memória. Nossa memória, ela fica mais aguçada. Pessoas que dormem suficientemente bem, elas têm essas características. Outra coisa, melhora o raciocínio, pensa melhor. Quem dorme melhor consegue fazer melhores decisões, pensa melhor, o cérebro funciona melhor. Também rejuvenesce a pele. Né? A pele fica melhor quando você dorme. Né? Não precisa fazer muito botox, né? No rosto. Se dormir bem, vai ajudar. Claro, a natureza vai decaindo, né? É a lei da gravidade, vai caindo, né? Mas se você dorme bem, a sua pele vai ficar melhor, seu rosto fica melhor e você ajuda a combater o sistema imune. O que é isso? É a tua defesa, sabe? E outra coisa, as horas dormidas antes da meia-noite, para a sua imunidade, ela é melhor do que as que você dorme depois da meia-noite. Por exemplo, uma criança precisa dormir bem, porque é fator de crescimento. Então, assim, tem pais e mães aí que os filhos vão dormir só quando os pais vão dormir. Isso é um absurdo. Por exemplo, tem criança que vai dormir 10, 11 horas. Criança tem que dormir cedo. Criança tem que botar na cama 6 da tarde, 6h30, o máximo. Por quê? Porque ela está crescendo, ela está se desenvolvendo. O que foi? Ela está se desenvolvendo, ela está crescendo. Então, alguns falam assim, meu filho só vai dormir na hora que a gente vai dormir. É um equívoco isso. Isso é um equívoco. Criança precisa dormir cedo porque ela está num fator de desenvolvimento. E deixar a criança mais inteligente, com mais saúde, com mais disposição, com melhor humor. E nós adultos também temos o mesmo. Olha que interessante isso aqui que eu achei essa pesquisa. Eu não sei se vocês têm, alguns têm filhos adolescentes, outros têm sobrinhos adolescentes, mas olha que interessante isso aqui. Isso aqui foi da BBC News. Um estudo liga pouco sono à depressão em adolescente. À medida que o adolescente dorme pouco, ele fica depressivo. Olha que interessante. Falta de sono deixa a pessoa também depressiva, especialmente em adolescentes. Então, olha a reportagem. O estudo realizado pelo Centro Médico lá em Nova York, ela analisou adolescentes de 12 a 18 anos e concluiu que os que vão dormir após a meia-noite têm 24% mais chance de ter depressão do que os que dormem antes das 22 horas. Adolescente que dorme muito tarde tem propensão a ficar depressivo. E essa galera que está aí hoje está usando demais o computador, não é? A gente fala, e está certo, o computador é um instrumento de trabalho. Eu trabalho muito com computador. Eu pesquiso, estudo, mas muitos dos adolescentes sabem o que vão fazer depois das 10 horas no computador. Os pais não estão dormindo, já estão descansando, não estão acompanhando. Outra coisa, irmãos, nós temos que ter um radar dentro de casa, tá? Radar dentro de casa. Responsabilidade é nossa, como pai, como avó. Nós temos uma responsabilidade em cima disso. Então, olha o que acontece aqui. Entre os que dormem menos de 5 horas por noite, a chance de depressão é 71% maior do que aqueles que descansam 8 horas. Dormiu tarde, dormiu pouco, a depressão pode pegar a gente. Pode pegar a gente. A pesquisa analisou dados de 15.500 adolescentes, apontou que 1 em cada 15 jovens analisados estão deprimidos. Hoje olha, irmãos, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que no ano de 2030, mais de 40% da população vai estar com depressão. E isso é preocupante, e também é da igreja, a gente tem que pensar sobre isso. E nós temos que falar um pouco sobre isso também na igreja. É importante nós divulgarmos isso, conversarmos com a igreja sobre isso. Porque na igreja tem gente muito bem preparada. Eu digo que tem gente na igreja que sabe mais do que eu posso ensinar você, compartilhar com você. Mas tem gente que precisa ouvir isso, tem gente às vezes tem que cair a ficha para ele entender, para ele tomar uma decisão, uma mudança, não? Esse estudo diz assim, pensamentos suicidas. Além do risco mais alto de depressão, aqueles que iam dormir após a meia-noite tinham 20% de chance de pensar em suicídio do que os que dormiam antes das 22 horas. O que faz um garoto, irmãos, tirar a vida? O que faz isso? Um filho de pastor, irmãos, tirar uma vida. O que faz um garoto desse pular de um prédio e tirar a vida? O que faz um adolescente fazer isso? Um filho de um irmão, um filho de um ancião, um filho de um membro da igreja. O que faz? Isso aí são vários fatores. Mas um deles pode ser isso aqui,
Tá vendo? Então o estudo é longo, o estudo é comprido, né? E o coordenador desse estudo aí, o americano, ele diz que a falta de sono afeta as respostas emocionais do cérebro e leva a um estado de irritação, que dificulta lidar com as dificuldades do dia a dia. Então criança que está muito irritada porque não está dormindo. Tá bem? Jovem que está muito irritado não está dormindo. E adulto também, que está muito irritado, ele não está dormindo. Não é? A esposa do meu sogro, porque ela não é minha sogra, né? Minha sogra realmente ela morreu. Eu tenho agora uma sograsta. Não sei se esse nome existe, né? Mas criei agora. Uma sograsta, né? Ela é uma pessoa extraordinária, mas ela tem uma dificuldade para dormir e durante o dia a gente percebe que ela fica muito irritadíssima. Aí ela toma alguns calmantes para dormir, né? Melatonina, né? Eu sei que alguns de vocês talvez devem tomar melatonina, né? E isso é importante a gente tomar um pouco de cuidado com isso, sabe? Sono é vida, sono refaz a gente. Ó. Outra coisa, a exposição digital em excesso altera a nossa capacidade de descanso. Há pessoas que vão para a cama e ficam mexendo no celular. Para com isso, gente, para com isso. Descansa, tira para lá, porque isso desperta você. E o importante é que pelo menos uma meia hora antes você já vai se tranquilizar, deixar a luz mais escura, sabe? Vai produzindo em você a melatonina natural para que você possa descansar. Tá bom? Vamos ver o vídeo aqui. Ó. Levanta um pouquinho, por favor. Boa noite de descanso nos ajuda a desintoxicar o cérebro. Então, esse vídeo, esse vídeo ele trata da clínica adventista, então ela trata dos outros remédios. Depois a gente vai olhando, que a repetição vai nos ensinando, tá bom? Então está aí todos os remédios e o mais importante é a confiança em Deus, né? Vamos ver. O sono ajuda o cérebro a arquivar as atividades do dia, fixa e organiza memórias, tonifica as faculdades cognitivas, os reflexos, a atenção e a concentração ficam mais aguçados, além de ajudar no emagrecimento, pois dormir bem auxilia a produção de hormônios que diminuem o impulso pela comida, trazendo sensação de saciedade. O tempo que dormimos afeta não só a nossa fome, mas também a quantidade de calorias que o nosso corpo queima, melhorando a eficiência metabólica. O ideal seria que nós dormíssemos por noite entre 7 e 8 horas. Quanto mais escuro estiver o local, a habitação, o quarto, para a gente dormir, muito mais produtivo será o sono. Enquanto dormimos, o cérebro coloca todos os mecanismos que limpam os resíduos nocivos que se acumulam durante o dia para funcionar. O sono ajuda a restaurar o cérebro através da descarga de toxinas, incluindo proteínas prejudiciais que se acumulam durante as horas de vigília. Se você quer dormir bem à noite, é necessário fazer uma outra coisa durante o dia. Ver o sol. Esses remédios se comunicam, porque o corpo ele é integral, não é? Ele se comunica. A serotonina que nós produzimos quando nós vemos que estamos expostos à luz do sol, ela é precursora de outro hormônio que a gente utiliza à noite, que é a melatonina, o hormônio do sono, que é sintetizado lá na glândula pineal. Aquela pessoa que por aí pode ter uma dificuldade de dormir, será que não está faltando um pouco de sol durante o dia? E outro segredinho para poder dormir bem tem que ver com a hidroterapia. Um banho morno à noite, minutos antes de deitar, ajuda a descansar muito mais e a pegar no sono mais rapidamente. Você acabou de ver? Então está aqui, ó. Isso aqui é o resumo, né? Benefícios: melhora a eficiência mental e física e de uma recomendação de dormir 7 a 8 horas por noite e manter o quarto escuro, silencioso e bem ventilado, tá bom? Fica aí como uma orientação, um desafio para a gente. Outra questão, um outro remédio é a questão da água, né? Olha o que diz aqui a revelação para a gente, ó. A Ciência do Governo, na página 236. Na saúde e na doença, a água pura é uma das mais excelentes bênçãos do céu. Seu uso devido promove a saúde, foi a bebida provida por Deus para saciar a sede de homens e animais. Bebida abundantemente, ela ajuda a suprir as necessidades do organismo e a natureza em resistir à doença. A gente tem que beber água,
mais? Quando é criança ou quando é adulto? Quando que a gente deve beber mais água? Quando a gente é criança ou quando a gente é adulto? O que vocês acham? Eu vou te mostrar aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Se você não tem essa informação, eu vou te mostrar. Veja, quantidade de água no corpo por idade. Você percebe o seguinte, na medida em que a criança, quando nasce, ela tem mais água no corpo. Por isso que a criança bebe pouca água. Porque o corpo já está suficientemente de água. Mas você pode perceber vamos ver aqui, ó, 60 ou mais, que boa parte de nós aqui está nessa classe aqui, né? Boa parte estamos 60 ou mais. Perceba que aqui nós temos 50% do nosso corpo é água. Então nós precisamos beber mais água para poder equilibrar a questão nossa de equilíbrio. Tá vendo? Olha um outro detalhe aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Quanto de água há no nosso corpo, em alguns órgãos, né? O nosso cérebro, onde tem muita água, 75% do nosso cérebro é água. O coração, os nossos pulmões, fígado, olha quanta água tem lá no rim, 86%, nas articulações, nos ossos, no sangue, na pele. Você percebe que a maioria, mais de 80% dos órgãos, eles têm água. E agora é o seguinte, para você repor então da saúde do seu órgão, você tem que beber água. Quanto de água? Aqui é muita coisa, aqui não vou trabalhar isso aqui, porque são os benefícios da água, né? Nós temos 10 aí, ó, auxilia o bom funcionamento dos rins, limpa o organismo, ajuda a não reter líquido, regula a regulação térmica, desintoxica o organismo, aumenta a massa muscular, combate o envelhecimento. Isso aqui é um santo remédio, gente. Água é uma bênção, mas não refrigerante, tá? Eu tenho um irmão da igreja, que não é daqui. Ele é o seguinte, ele disse que ele não pode ficar sem beber líquido. Eu falei, que bom. Ele falou, mas é só coca, pastor. Não é, eu falei, mas você está maluco, cara? Não, pastor, coca. Outro dia eu vi uma reportagem de um homem que foi para o hospital, e ele era viciado em Coca-Cola, foi para o hospital, e o médico disse o seguinte, você está proibido de tomar Coca-Cola. No hospital. Mas ele também disse, mas também não vou beber água. Eu não entendo como é que começou. Ele não bebia água, aí começaram a perceber que alguém estava contrabandeando coca para ele dentro do hospital. Que coisa, né, gente? Veja que a pessoa disse. Olha, gente, o que é o vício? O vício é uma dependência química daquilo, né? Por exemplo, dificilmente alguém é viciado em água. Não se viciam em água. Elas tomam água, mas elas não criam vício em você. Como um produto químico, como uma coca, um refrigerante, um café. Não é? Isso produz em nós dependência. Fica alguém sem tomar café 2 dias, que é viciado em tomar café. O que acontece com ele? Ele fica com a cabeça arrebentando, porque ele está viciado nisso. Agora, quanto de água a gente precisa beber? Então, vou dar aqui para você. Aqui, ó. Quanto de água você precisa beber? Vou te dar um exemplo aqui de uma pessoa que tem 56 quilos, tipo eu assim, né? Uma pessoa que pesa 56 quilos, só da metade do peito para baixo, né? 56 quilos. Deve tomar pelo menos 1 litro, quanto litros de água? Então está aqui, ó, 35 ml por peso, por quilo. Se você tem 60 quilos, multiplica por 35. Se você tem 100 quilos, multiplica por 35. Se você tem 80 quilos, por 35. Você vai chegar à quantidade que você deve tomar de água diariamente. Aqui no caso, você percebe aqui, ó, ele tem 55 quilos, ele tem que tomar pelo menos 1,9 litro de água por dia. Mas e quando está quente? Quando o calor está excessivo? Muda também. Muda aqui, ó. Durante ondas de calor, vai para 45 ml. Então, 35 do normal e 45 quando está quente demais. Então, a mesma pessoa que tinha que tomar 1,9 litro, aqui tem que tomar 2,5 litros. Então, veja que isso é importantíssimo para a gente poder entender esse aspecto. Olha se eu encontrei aqui no livro Temperança Cristã e a higiene da Bíblia, né? Questão bíblica, a Bíblia sobre higiene. Diz assim, ó, muitos erram em beber água fria às refeições. Por que aqui na igreja a gente não dá suco para o povo na hora da refeição do sábado? Tá certo. Eu vejo que alguns descem aqui embaixo, pegam um copinho de água daquela mais gelada para tomar. Mas olha o que diz a revelação. Isso é uma questão de informação para a gente. Olha o que ela diz aqui. Muitos erram em beber água fria às refeições. O alimento não deve ser misturado com água. Então é o seguinte,
Água, refrigerante, suco, qualquer coisa. Não mistura o alimento com a água. Mas ela dá razão aqui, ó. Tomadas as refeições, a água reduz o fluxo da saliva. E quanto mais fria a água, maior o dano causado no estômago. Por quê? Porque o que acontece? O teu estômago ele tem que levar a temperatura da água, dos alimentos, para a temperatura, para poder fazer a digestão. Na medida em que isso está frio, você exige do seu organismo para poder chegar à temperatura, para poder fazer a digestão. E isso vai fazer o quê? Azia, má digestão, e aí começa a ter consequências no seu estômago. Tá? Olha lá. Limonada, água gelada, tomadas de refeições retardarão a digestão até que o organismo tenha provido suficiente calor ao estômago, habilitando a retomar o seu trabalho, mastigar devagar, permitindo que a saliva se misture com o alimento. Quanto mais líquido se coloca no estômago das refeições, mais difícil se torna a digestão do alimento, pois o líquido precisa ser absorvido primeiro. Então, primeiro é o líquido, depois é o sólido. O que acontece? Aí se você está com muitos gases por aí, e o marido está reclamando, ou a mulher ou a esposa reclama do marido, pode ser uma das consequências, pode ser essa. Por quê? Vai para o telefone da comida, porque tem primeiro o líquido, faz do líquido, o sólido fica esperando, isso pode criar uma má digestão, e aí, aqueles gases ficam por aí, tá bom? Então a água é o seguinte, eu vou resumir aqui, né? A água, ela purifica o sangue, fortalece o sistema imunológico, equilibra a temperatura corporal, tá bom? Vamos ver uma aqui para a penúltima parte, eu tenho que acelerar porque eu quero terminar isso hoje, né? Temperança, o que é temperança? É outro remédio, o que é temperança? O que é temperança? Você sabe o que é temperança? Temperança quer dizer algo que é equilibrado. Então é o seguinte, o que é equilíbrio? É assim, aquilo que é bom, não usar demais. E aquilo que é ruim, cortar, tirar. Não é os alimentos também, não. Por exemplo, olha o que diz aqui, ó. Abandone os vícios e hábitos prejudiciais da sua saúde. Que vícios você tem? Muda isso. O que a gente está comendo que deve parar? O que a gente está bebendo que tem que parar? O que a gente está fazendo no nosso corpo que tem que parar? Olha o que diz aqui, olha o que diz a palavra de Deus. Ela diz assim: o vinho é zombador, e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. A Bíblia diz que nós, irmãos, não devemos usar álcool, em espécie alguma. Alguém disse, pastor, mas só um cálice de vinho faz bem para a saúde. Mas, pastor, por causa da uva, então toma suco de uva, pô. Não é? É o riboflavoide, que é o suco da uva, esse é bom. Agora, o álcool, ele já contaminou. Alguém, não, pastor, mas Jesus, quando transformou a água em vinho lá na Bíblia, o senhor acha que aquilo não era álcool? Irmãos, primeiro, Jesus transformou isso na Bíblia, disse que era um vinho, você lembra? Vinho novo. O que faz o suco da uva ficar, o que faz a fermentação? Então isso leva tempo. Jesus transformou o suco, deveria que é um vinho novo. Segundo, vocês acham sinceramente comigo que numa festa Jesus ia botar vinho? Porque quem bebe vinho, o que acontece com o cérebro dele? Fica embotado. Está aqui, ó, bebida forte causa alvoroço. Alvoroço quer dizer briga, confusão. Jesus traz para a gente o quê? Paz, equilíbrio. Ele não traz a gente confusão. Isso é uma questão lógica também. É só uma questão de lógica. Jesus jamais iria promover bebedeira. A mesma coisa da Santa Ceia. E a Santa Ceia apresenta para a gente que o pecado é a fermentação. Então Jesus jamais compartilharia isso. E a Bíblia diz o seguinte, que o vinho é usado como um remédio. Não é, Paulo? O estômago é como um remédio, não é como um vício. Tá certo? Não é como um vício, como uma bebida regular. Então, a Bíblia diz, não é sábio quem faz isso. Isso é temperança. Temperança é isso, tá bom? Tá, o som, vocês têm que me ajudar no som aí, gente. É evitar os extremos, Obrigado. os excessos. Temperança é ter equilíbrio. É um remédio natural. Então, veja, aqui ela vai falar um pouquinho sobre equilíbrio. Aí nós vamos para a última etapa, que talvez é mais assim, a gente pode conversar um pouquinho mais. Os últimos 10 minutos que nós temos. Vamos ver aqui um pouquinho sobre o equilíbrio. Então, o conceito de temperança justamente é moderação, equilíbrio com o que é bom
e se afastar, se abster de tudo que é prejudicial para nosso corpo. Então, realmente, a falta de temperança hoje em dia é a causa de muitos distúrbios, enfermidades, seja físicas, mentais, que nós temos. Porque é o desequilíbrio, esse excesso de trabalho, excesso na alimentação, excesso nas comidas altamente gordurosas, o fast food, a falta do equilíbrio nas relações, né? No tempo de lazer, no tempo de espiritualidade. Essa falta de equilíbrio traz realmente um desequilíbrio na vida toda da pessoa, que repercute em todas as áreas. Você acaba de ver que temperança é um remédio fundamental. Então tá aqui, ó. Deixa eu voltar. O resumo é isso aqui, ó. Recomendação: busque o equilíbrio na alimentação, tenha uma vida sexual saudável e evite álcool, tabaco, drogas e automedicação. Não vai ter uma automedicação aí, né? Eliminando uma dependência, admita o problema, ore e busque o suporte da família, dos amigos e profissionais de saúde e substitua hábitos ruins por hábitos bons, tá bom? E o último, irmãos, é sobre esse assunto sobre alimentação. Esse talvez seja um baita desafio nosso, né? O que a Bíblia fala para a gente sobre isso? Quer ver? Eu vou te mostrar aqui 4 aspectos. Primeiro é o seguinte, ó. Qual foi o regime alimentar prescrito por Deus? O que Deus orientou a gente a comer? Então vamos ver aqui, ó. Está aqui, ó. Gênesis capítulo 1, verso 29 e 30. Está lá assim, ó. E disse Deus ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para você. Então, qual que era o plano do jardim do Éden? Tudo aquilo que dava onde? Embaixo da terra ou em cima da terra? Onde dava? Embaixo da terra ou em cima da terra? Em cima da terra. Então, Adão e Eva não comiam tubérculos, mandioca, tudo que dava, eles não comiam o que estava embaixo da terra. Deu o seguinte: o que dá semente para cima e as frutas. Também não comiam hortaliças e nem verduras. Esse era o plano original, certo? Claro, aí entrou o pecado. Vamos lá, então. Entrou o pecado. Vamos ver aqui, ó. O primeiro antes do pecado. Após o pecado, o que Deus agora autorizou a comer? Vamos ver aqui, o que Deus autorizou? Gênesis 3, 18. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. O que é erva do campo? Hortaliças, agora as verduras. Por que isso? Porque agora o pecado trouxe algumas consequências. E o que a hortaliça e as verduras fazem com você? É como uma esponja, ela limpa o seu intestino. Tá bem? Ela vai limpando o seu intestino. E agora precisava disso. Vê como Deus é maravilhoso. Só que é o seguinte, a história continua. E agora vamos ver o seguinte, ó. Primeiro, antes do pecado, depois do pecado e após o dilúvio. O que Deus autorizou após o dilúvio? Ah, um sorriso agora. Né? Agora está dentro do meu ambiente. Né? Então é o seguinte, o que Deus fez? Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver o texto aqui. Tudo que se move vive. E alguém fala assim, tudo que move, tudo está se mexendo. O chinês é assim, né? Tudo que se move eles comem. Lagartixa, cobra, tudo está se mexendo. Só que veja, deixa eu te perguntar. Você sabe o seguinte, Deus já havia dado orientações para eles anteriormente. Eles sabiam a diferença entre animais limpos e animais imundos? Sabiam ou não sabiam? Porque tanto é que sabiam que na arca, lembra que entrou na arca? Entrava 7 pares, 7 casais de animais limpos e 1 de animal imundo. Então já tinha conhecimento. Então não é novidade isso, né? Tudo que se move, vive, servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde. Quando é que Deus permitiu a erva verde? Depois do pecado. Muito bom. Agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, isso com sangue, vocês não devem comer. Então é o seguinte, irmãos. Por isso que existe a comida kasher, né? Que é a comida dos nossos irmãos judeus. Eles cortam o animal e eles deixam todo o sangue sair. Por exemplo, existe aqui no Brasil um alimento que o pessoal come com o frango, a galinha, que eles usam o sangue para fazer molho. Nossa, isso me dá me dá um mal-estar um negócio desse. Eu sei que lá no Nordeste lá no Nordeste tinha um nome. Era galinha cabidela. Aqui em São Paulo é molho pardo. No Nordeste eles falavam galinha cabidela, que usava o sangue do animal para fazer. Você veja, o sangue, a gente diz que sangue é vida. Sangue é vida. Então a gente não deve comer isso.
Então, a primeira coisa, Deus autorizou comer os animais na medida em que foi. Então, olha aqui, isso aqui é o resumo, ó. Olha aqui, olha o resumo para você entender hoje de manhã. Aqui está o resumo, ó. Como é que as dietas na Bíblia? Como é que a dieta? Primeiro é o seguinte, ó. A frugívora, frutas, as sementes, isso aqui era permanente. Isso é para sempre. E eu acredito que no céu eu vou comer isso para sempre. Em Gênesis aprende que é a alimentação vegetariana, que foram a erva do campo, as hortaliças, isso é provisório. Provisório. A onívora o que é? Carne, leite, ovos, isso também é provisório. E a monodieta, o que é a monodieta? Onde aconteceu a monodieta? Lá no deserto, que Deus mandou então o maná, e eles comiam isso todo dia. Isso era uma monodieta, e também ela foi provisória. Então aqui, ó, tudo isso aqui é provisório, mas a que vai ser permanente é a frugívora. Então, meu amigo, vou dar um conselho para você. Você vai para o céu? Eu espero que todos nós recebamos a salvação. Então, meu amigo, começa a acostumar agora. Começa a acostumar com as coisas agora. Tá bem? Se acostume com aquilo que Deus orientou e nos ajudou. Né? Bom, aqui no Levíticos 11 a gente vê aí a diferença das carnes limpas. Deixa eu falar para você um pouquinho sobre carne. Então, veja. Na verdade é o seguinte, irmãos. Saúde não é só carne. Mas é um ponto que a gente precisa conversar às vezes na igreja sobre isso. Por isso que, olha, aqui na igreja, qualquer evento da igreja nós não devemos usar carne. Certo? Qualquer evento da igreja. Qualquer evento patrocinado para a igreja não deve usar carne. Vamos fazer uma reunião lá na casa do fulano de tal, a igreja está patrocinando. Não pode ter. Não deve ter. Agora, se o irmão faz, me convida para ir lá e tal, é outra história. Mas a igreja, como instituição, não faz isso. Ela orienta, porque nós devemos ensinar aquilo que a gente crê, aquilo que a gente ensina. Tá certo? Então é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre a relação entre o câncer e o alimento carne. Está aqui, ó. Cientistas anunciam ter descoberto o elo entre carne vermelha e câncer. Carne vermelha e câncer. Aí diz aqui, ó, apesar da carne vermelha ser uma fonte significativa de proteína, é verdade, vitamina e minerais, isso é uma verdade, claro. Diversos estudos já apontam que o seu consumo em grande quantidade pode elevar o risco de ter câncer. Tá, olha o que esse médico disse aqui, ó. Independente do processamento ou do preparo da proteína. Aliás, agora a carne não é mais carne, né? Carne agora, como é que eles estão chamando carne agora? Proteína. E você chega no restaurante, você quer proteína? Eu falo, claro que eu quero. Mas proteína não é só carne, gente. Outra coisa é Você sabe que é o seguinte, né? A ignorância é atrevida. Ignorância é atrevida. Porque às vezes as pessoas não sabem e falam coisas que não sabem como se fosse autoridade do assunto. Mas a pessoa fala assim, você não come carne? Então o que você come? Onde é que você pega a proteína? Irmãos, isso é de uma falta de conhecimento terrível. A proteína você encontra em vários alimentos diferentes, vários. Agora, a B12 não. A B12 realmente ela é do animal. Só que o animal pega a B12 de onde? Da terra, do pasto. Os animais hoje não estão pastando tanto. Eles estão confinados. Resultado, tanto carnívoro como não carnívoro tem deficiência de B12, tanto um quanto o outro. Irmãos, eu sou vegetariano há mais de 20 anos. Eu não tenho tido problema com B12. Pastor, a gente fica comendo a B12. Amigo, vai tranquilo. Se Deus pedir para você fazer isso, Ele vai dar um jeito. Ele vai resolver o teu problema. Confia que vai dar certo. Não fica, pastor, mas quem come carne fica fraco. Quem é que te disse isso? Quem é que te falou essa bobagem? É mentira. Mas eu sou meu. Você acha que eu sou um cara fraco? Vem minha família, a gente é fraco. Não é? Tem um rapaz na internet, ele é adventista de Curitiba. Ele faz musculação. Esqueci o nome dele. Mas ele é youtuber, ele faz musculação. E ele é vegetariano estrito. Não é que alguns falam vegano, mas a gente fala, nossa linguagem é vegetariano estrito. Ele faz academia. Você tem que ver um cara forte, um cara cheio de músculo. Então isso é uma coisa. Aliás, Éder Joffre foi campeão mundial de boxe. E ele a vida toda foi vegetariano. Oscar, jogador de basquete, vegetariano. Djokovic foi o primeiro tenista número 1 do mundo. Sempre foi vegetariano.
Então isso é uma bobagem, tá bem? Fica fraco. Não é verdade isso. Não é verdade isso. Eu acho que isso é um capeta que fica falando essas coisas, né? Ó, outra coisa, deixa eu te falar. O meu pai morreu de câncer no colo. Que é a saída do intestino. Meu pai morreu disso. Meu pai morreu com 62 anos. Morreu em 1997, dia 5 de outubro de 97. Vai fazer agora 39 anos que ele morreu. Morreu de um câncer. Por quê? Porque lá na curvinha, né, da saída, a carne chega a ficar ali 60 horas. Esse tipo de câncer dá por duas razões: excesso de carne putrefada e algum sistema nervoso sendo atacado. Meu pai era um cara calmo, meu pai não era um cara nervoso. Mas ele comia carne desesperadamente. Aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso. Quer ver uma coisa? Ó, o câncer de colo, a frequência e o aumento percentual. Então, quem come, por exemplo, menos de uma vez por mês, um pouquinho de carne, praticamente é zero a possibilidade de ter câncer de colo. Não, isso aqui não é matemática, isso aqui são estudos, tá? Agora, quem come uma vez por semana, aumenta por 39% a chance de ter câncer de colo. Para quem come, por exemplo, 3 vezes por semana, vai aumentando, ó. 50%. Para quem come 5 vezes por semana, chega a ser 84% de mais chance do que aquele que não come. E sabe o que é mais impressionante? Aquele que diz assim: faltou mistura aqui em casa. É porque a carne é mistura, né? Então tem que ter mistura todo dia. Então o que acontece? Está aqui, ó. Diariamente, 149% a mais de possibilidade de uma pessoa que não come. Então, meu amigo, a decisão é sua. Você faz a sua escolha, tá bom? Deixa eu adiantar aqui. Olha aqui, ó, Ellen White, ela tem um capítulo que ela traz tudo sobre isso, ó. Ciência do Bom Viver. Esse livro não é uma compilação. Olha, presta atenção. Esse livro não é uma compilação. O que é uma compilação? Junta texto e faz um livro. Não é. Esse livro ela escreveu do começo ao fim. Tá bem? A ciência, alguns falam que é a ciência do bom viver. Não é, não, né? É a ciência do bom viver. Certo? Então está aqui, ó. Ela tem todo um capítulo que ela fala sobre isso. É lógico, eu não vou tratar sobre isso, estou querendo só animar vocês, a vocês lerem. Mas olha o que ela diz aqui. Ela diz assim: ó, a alimentação carne é prejudicial ao bem-estar físico, devemos aprender a passar a semana. Isso é, a profecia está te dizendo. O que você vai fazer com isso? O problema é seu. De verdade. Eu resolvi mudar isso. Eu resolvi acreditar no que ela disse. Agora, ela diz assim que nós não deveríamos passar sem, né? E eu quero terminar. Por que mudar o regime alimentar? Por que tem que mudar? Eu vou te dar algumas razões pelas quais você tem que mudar. Tá bem? Porque, primeira coisa, porque está escrito. E o que está escrito tem validade. Então, por que tem que mudar? Vou te dizer aqui, ó. A reforma de saúde é um dos ramos da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Por que esse assunto tem a ver com o clamor da meia-noite? Porque isso tem a ver, irmãos, com o nosso preparo para a vida eterna. É esta uma obra que tem de ser feita antes que o povo de Deus possa ser apresentado diante dele perfeito. Está aí, o texto lá, o texto está lá. Deus requer que seu povo seja temperante em tudo. A menos que pratique a temperança, eles não poderão ser santificados por meio da verdade. Quem não muda, segundo a revelação, não pode ser santificado por meio da verdade. Por que a gente mudar o regime alimentar? Porque está escrito, gente. Está escrito. É a revelação de Deus para a gente. Você pode até não querer, você pode até rejeitar, você pode até estar pensando em outra coisa agora, mas está escrito. E aquilo que está escrito, nós precisamos tomar ciência disso. Por que está escrito? Vou continuar aqui, ó. Verduras, frutas e cereais devem constituir o nosso regime. Nenhuma grama de carne deve entrar em nosso estômago. É chocante isso, né? Nenhuma grama de carne deve entrar no nosso estômago. Os animais estão doentes e, participando de sua carne, plantamos as sementes da enfermidade em nosso tecido, nosso sangue. Cara, é uma mais pesada do que a outra, tá bom? Mas aqui é só para a gente pensar e tomar uma decisão, porque está escrito. Outra coisa, a possibilidade de contrair doenças é 10 vezes aumentada pelo uso de carne. Se você quer ter vida longa, não pensar, vou comer carne porque está força. Não. Ela vai reduzir a tua expectativa de vida. Tanto é que Deus permitiu comer carne para reduzir a expectativa das pessoas. Porque o pecado estava instaurado, e Deus então permitiu para comer carne porque eles reduzissem o tempo de vida deles. Olha aqui, ó. Olha
ela escreveu isso aqui há mais de 150 anos. Cânceres, tumores e toda enfermidade inflamatória são causados em grande parte pelo alimento carne. A ciência descobriu isso hoje. Irmãos, Deus já revelou para a gente isso há mais de 150 anos e a ciência está falando isso hoje. Por que a gente vive na rebeldia? Agora, é fácil? Não é fácil. Eu sei que não é fácil. E aí eu vou terminando aqui o seguinte, ó. Depois do dilúvio, depois do dilúvio, o povo comeu à vontade do alimento animal. Deus viu que os caminhos do homem eram corruptos e permitiu ele que aquela raça de gente longeva comesse alimento animal, a fim de abreviar a sua vida pecaminosa. Logo após o dilúvio, o gênero humano começou a crescer rapidamente, em tamanho e na extensão de anos. A carne não aumenta a vida de ninguém. Pelo contrário, a carne reduz. E eu vou terminar com esse texto aqui. João falando com um amigo dele. Ele falou assim, deixa eu falar para você. Então é o seguinte, o que eu desejo para você? O que eu desejo para vocês hoje de manhã? Para você que veio aqui na igreja, para você que está me ouvindo aí pela internet, o que eu desejo para você? Eu acho que eu desejo para você o mesmo que João desejou para um amigo dele. Porque vocês são meus amigos. Além de amigos, vocês são meus irmãos. E como irmãos, a gente quer ver o bem do nosso irmão. Então, João disse assim, amado, eu peço a Deus que tudo corra bem com você. E que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Bem a sua alma. Eu desejo para vocês, irmãos, boa saúde. Do coração. Mas para isso, vamos precisar tomar uma providência. Para isso, eu tenho que pensar, talvez, como eu escrevi aqui, né? Por que continuar fazendo escolhas que apenas nos fazem mal? Por que você escolhe só coisa que te faz mal? Por que fazer isso? Por que se alimentar com comidas que fazem mal e engordam? Ninguém quer ficar doente. O seu corpo, a sua vida, ela é resultado das suas escolhas. O que você quer para você? O que você quer? Como você vai querer estar daqui 5 ou 10 anos? Como é que você vai querer estar? Daqui 5, como é que você vai querer estar? Toma uma atitude, irmãos. Toma uma atitude. A sua saúde é parte da sua vida. Não delegue isso para os outros. Irmãos, eu não posso administrar a sua saúde, você não pode administrar a minha. Isso é uma questão individual. Isso é uma questão de cada um. Cada um de nós tem que tomar uma decisão com respeito a isso. Não delegue isso para os outros. Faça para o resto da sua vida, irmãos, a melhor parte. Sabe, a gente não pode mudar. Ninguém é tão velho que não possa mudar. Ninguém é tão, já andou tão longe que não possa mudar. A mão de Deus não é encurtada para aqueles que querem mudar. E a verdade é o seguinte, irmãos. Deus quer fazer de você uma pessoa feliz. Para isso, siga as orientações dele, das que ele te dá, para que você possa ter mais felicidade. Eu vou usar 4 minutos para contar um pouquinho da minha experiência. Eu acho que ela é importante para você. Eu casei com a Lília. Um dia, Lília, nós começamos a namorar aqui no colégio, e eu nunca tinha conhecido um vegetariano na minha vida. Vim do sul do Brasil, eu sou gaúcho, cheguei aqui, e comecei a namorar com ela. Um dia nós fomos sair no McDonald's aqui em São Paulo. Fomos no Mac, estava chegando em São Paulo, isso faz 40 anos. Aí chegamos lá, ela pediu 2 sanduíches, aí ela falou assim para mim, eu não como carne. Eu falei, como é que é? Eu não como carne. Eu falei, tá bom, o que você vai comer? Não, ela falou, eu como pizza, eu como aqui o queijo e tal. Eu falei, a carne? Ela falou, a carne você pode comer. Eu falei, cara, que negócio bom namorar com um vegetariano. Vou comer 2 hambúrgueres pelo preço de 1. Peguei a carne dela, botei no meu e aí... Mas foi a primeira vez que eu descobri que ela era vegetariana. Aí um dia a gente foi comer peixe na telha. Aí ele perguntou assim, o que eu vou comer? Eu falei, comer a telha. Comer a telha. Eu vou comer o peixe e comer a telha. Brincando com ela, né? Namoramos, aí pedi ela em casamento. Ela disse assim para mim, né? Você que é um gaúcho, como é que você vai viver comigo que eu sou vegetariano? Como é que vai ser isso? Porque eu não vou colocar mão em carne. Nas minhas panelas não vão entrar carne. Eu falei, não, isso aí vai ser problema. Quando a gente quer casar, não existe problema. Você quer casar, você está afim de casar. Né? Aí eu fui pedir a mão dela, mas na verdade eu não queria só a mão, eu queria a cabeça, o corpo, o pé, eu queria tudo, né? Aí nós casamos. No dia do meu casamento, meu pai vestido de gaúcho, tinha umas 250 pessoas no nosso casamento, ali no interior de
num sítio em São José dos Campos. Meu pai fez churrasco sozinho para 300 pessoas. Ele gostava, né? Ele tinha casamento no sul do Brasil, ele era o churrasqueiro. Você imagina onde eu nasci, você tem uma ideia. Se é difícil para você imagina para mim como foi. Aí ele fazia carne assim, de gaúcho, né? Tem até as fotos lá em casa, no casamento, ele de gaúcho. E ele ali, né? Na beira da churrasqueira, Isaac, assim, ele suava. Aí ele só caía na carne, já temperava a carne, né, e tal. E lá no cantinho tinha um lugar dos vegetarianos que meu sogro e minha sogra fizeram. Porque meu sogro já era, então fez um cantinho para eles, né? Você acha que alguém ia lá? No cantinho vegetariano? Claro, rapaz, eles queriam comer a carne do gaúcho. E foi uma festa muito legal, e aí acabou, fomos para a lua de mel. Quando eu voltei da lua de mel, primeiro dia que eu fui no mercado aqui era o antigo, tinha um lugar chamado Sé. Desculpa, não é aquele não, foi no Carrefour aqui da Marginal. Entrei no Carrefour, peguei meu carrinho, né? Carrinho, e eu quis fazer médio com a esposa, porque mulher gosta de carrinho cheio. Não importa o que tem que ser carrinho cheio. Aí eu comecei a botar as coisas para ver, motivar, né? E de repente eu peguei a carne. Quando eu botei a carne, ela olhou para mim o seguinte: eu te avisei. Primeiro dia, primeira compra. Falou, eu te avisei. Eu falei, mas me avisou? Eu te avisei. Mas eu quis dar uma de macho, né? Eu falei assim, não, vamos levar. Só que é o seguinte, irmãos, eu nunca cozinhei. Eu sabia comer, mas não sabia cozinhar, nem fazer. E botamos no carrinho, passei a compra, cheguei daqui do Carrefour até o Iaê lá no Capão Redondo, eu fiquei vendo o que eu vou fazer com isso. Eu tive que criar uma estratégia. Quando eu cheguei em casa, eu morava num condomínio bem em frente ao colégio, que é o Vilagem das Palmas, não sei se você conhece, bem em frente ao colégio. Entrei lá, morava num condomínio, assim, casinhas pequenas, bem ajeitadinho, né? Só que o meu vizinho, a gente tinha um muro baixo, o meu vizinho era um paranaense. Aí eu chamei a esposa dele, Regiane. Eu falei, Regiane, vem cá, pá. Ela veio, Regiane, eu falei, você faz pra mim, Regiane? Eu entreguei por cima do muro. Ela fez a carne e me devolveu por cima do muro. Eu comi aquilo, eu não me lembro se estava bom ou ruim, não me lembro, só sei de uma coisa, mas eu tomei uma decisão que eu não ia comprar mais. Eu ia respeitar ela. Mesmo concordando, mas eu ia respeitar. Claro, os anos passaram, ela engravidou, na minha casa não tinha, só tinha quando meu pai vinha. Meu pai vinha, capaz que meu pai ficar sem, né? Meu pai morreu com câncer de colo. E ele não tinha que ter. E aí não tinha esse negócio de usar panela, não, ele usava e não tinha conversa, né? E ele fazia pra gente e eu me desmanchava comer, né? Resultado, os filhos, ela ficou grávida, e aí vem a questão: vamos dar ou não vamos dar para os filhos? Porque é uma questão, né? O pai come, mas não come, como é que faz? Aí ela tomou a decisão que nós não íamos dar para os filhos, por quê? Porque os filhos, quem faz a comida em casa é a mãe, não sou eu, então a gente decidiu que ela não ia fazer. E os filhos vieram e nós decidimos não dar. Deixar que eles decidissem quando crescessem. Um dia, irmãos, eu lutava, mas não conseguia. Aí um dia, eu começava a comer escondido. Ninguém via. Aí um dia, eu estava em Recife. Eu era pastor lá em Recife. Vamos almoçar num restaurante chamado Esquilos, que é da rede Espetos. Olha o restaurante que foi bastante. Era um domingo. Entrei no restaurante, olhei para os lados, porque eles não perceberam, botei um franguinho, botei arroz e feijão por cima. Para eles não verem. Para ninguém ver. Sentamos à mesa, fomos orar. Depois da oração, o meu filho é danado, né? Meu filho pegou o garfo, meteu embaixo do meu prato, levantou a comida, olhou para mim e disse: você não tem vergonha, não? Olha que ele falou, ele devia ter 6, 7 anos. Você não tem vergonha, não? Tipo assim, você é um pastor, você prega, você ensina o que a Bíblia fala, você ensina o que Ellen White diz. Tipo, ele falou isso para mim, né? Levantou e disse: você não tem vergonha, não? Irmãos, eu não sabia meter a cara. Ali eu tomei uma decisão importante na minha vida. Eu nunca mais como na frente deles. Nunca mais. Você percebe a luta? Eu estou falando para você porque eu sei que você luta também. Eu sei que isso não é uma coisa simples, não é? Mas foram anos, irmãos. Aí eu vim para São Paulo, aí eu fiquei doente. Tive uma enfermidade muito complicada.
complicado. E aí eu resolvi tirar tudo, assim, para ver se melhorava, né? Eu ia fazer uma cirurgia, o médico falou assim, pastor, você vai levar 40 dias para ficar melhor. Depois da cirurgia. Eu falei, não. Aí eu fui num irmão aqui da Lapa, que alguns devem conhecer, conversei com ele e tal. Eu já estava no plano, eu já estava me lutando. Aí eu tirei tudo para ver, tirei tudo de verdade. Em 13 dias eu fiquei bom. Não tive mais problema. Em 13 dias, eu praticamente fiquei curado por isso. Mas por que eu conto essa história para você? Para mim não foi fácil, irmãos. Mas talvez isso para mim foi mais difícil. Outras coisas eu consegui vencer com mais facilidade. Mas para mim foi isso mais difícil. Talvez para você não seja difícil isso, seja outra coisa. Outra que eu não sei qual é. Mas para mim isso foi muito difícil, mas muito difícil. Foram 20 anos casados, vendo a esposa. Minha esposa nunca me criticou. Nunca. Ela nunca levantou e disse o seguinte, você está errado. Ela nunca fez isso. Mas foi por isso que eu mudei. Porque agressividade não muda ninguém. Crítica não muda ninguém. Cobrança não muda ninguém. Achar que você é melhor do que o outro não muda ninguém. O que muda é o testemunho calado, quieto, dia a dia, mostrando que esse é o caminho que Deus quer que a gente siga. Está na tua mão. Você hoje foi desafiado. O que você vai fazer com isso? Eu resolvi fazer há 20 anos atrás. Minha saúde mudou completamente. Eu tinha uma pressão, agora que ela acabou voltando, depois de 60 anos, começou a pipocar um pouco, né? Mas durante muito tempo eu tive zerado, bem. Eu preciso corrigir algumas coisinhas ainda, né? Mas a idade também vai cobrando algumas coisas da gente. Não tem dúvida que a idade vai te cobrando algumas coisas. Meu sogro tem 87 anos. 87 anos. Você tem que ver, ele vai para a academia, todo dia, menos sábado e domingo, ele fica 1h30. Ele é o mais idoso da academia. Mas ele é um exemplo. Ele nunca me criticou. Ele nunca levantou, tem que fazer desse jeito. Nunca falou isso, nunca. Nunca. A gente aprende pelo exemplo, pelo silêncio e pelo testemunho. Eu espero que Deus quer te fazer você uma pessoa feliz. Eu acredito piamente nisso. Você acredita nisso? Quantos acreditam nisso? Acredita nisso? Eu também acredito, irmãos. Do coração eu acredito nisso. Eu espero que esse culto tenha feito bem para você. Eu espero que você voltar para casa, volte com algumas ideias. Você não vai mudar tudo, você não vai conseguir. Ah, o pastor falou, não vai chegar em casa. Agora que em casa não tem mais nada disso. Não vai dar certo. Você tem filhos, você tem família. Eu acho que é um passo de cada vez. É como você subir um edifício. É um degrau de cada vez. Mas toda vez você tem que subir um degrau. Suba o degrau hoje. Não sei o que você vai fazer. O que você ouviu. Eu sei o que eu vou fazer. Eu espero que você também saiba e que Deus abençoe vocês. Amém? Amém. Que Deus fortaleça a tua vida em Jesus Cristo. E que o Senhor Deus te capacite a fazer aquilo que tem que ser feito. Tá bom? Vamos ficar em pé? Vamos orar? E para terminar para vocês é o seguinte, né? Minha filha, vocês sabem, ela se casou com um estrangeiro. Vocês acreditam que o rapaz é vegetariano? Impressionante. Foi encontrar o cara lá no Haiti, trabalhando lá, encontrou com ele, ele ficou 6 meses para namorar com ela, porque ela não queria, ele não era da igreja, né? Não queria. Mas finalmente ele fez uma pergunta para ela que foi crucial. Essa pergunta foi terrível. O que impede de conhecer o que você sabe? Falou isso para ela. Aí ela, né? Aí nós demos um estudo, dessa vez ele acabou se convertendo e é um bom cristão. Vegetariano. Agora nasceu um netinho. O que você acha que você vai ser? Vai ser vegetariano. Vai ser melhor do que os outros? Não é melhor do que ninguém, mas o corpo vai reagir um pouco melhor. Meu filho, os dois nunca comeram carne, nunca. Ele tem 35, ela tem 37. Você vê, meu filho é um cara gordinho, forte, não tem nada de fraqueza nisso. Foi namorar uma menina, e a menina é o seguinte, ele converteu a menina é vegetariana também, já faz 4 anos, a mãe dela também se tornou, na minha casa nós somos em 11, agora 12 com o bebê. Todos nós, quando tem uma festa, um aniversário e tal, não tem nada morto em cima da mesa, nada. Eu te falo isso, não porque eu sou melhor que você, pelo contrário. Como diz Paulo, talvez eu seja o pior das criaturas, mas é para dizer para você que dá certo. Para dizer o seguinte, que é possível.
É possível. Se você acreditar e fizer isso, Deus vai te capacitar para que as coisas aconteçam lindas na sua vida. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo culto esta manhã, por todos aqueles que estão aqui na igreja e aqueles que nos ouviram. Que a Tua bênção esteja com todos nós nesta manhã, Senhor, nessa semana. E que vivamos, Pai, de acordo com a Tua palavra e todos esses ensinos que o Senhor nos deu na Tua palavra, na revelação dada à profetisa, que nós possamos colocar em prática, Senhor, para realmente sermos pessoas felizes. Esse é o Teu desejo, a gente sabe disso, Senhor, que nós possamos nos colocar no caminho que o Senhor vai colocar a Sua mão e a Sua bênção sobre nós. Abençoe a igreja, nossos irmãos, dá-nos uma semana feliz ao Teu lado, em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Deus abençoe vocês todos aqui, a você que tem conosco, e Deus fortaleça a sua vida também essa semana.